Oi, olá, tudo bem? Tudo certinho? Boa noite, boa tarde, bom dia. Fala galera, vídeo novo esse ano. Quando você é casado, está no relacionamento, morando na casa, a vida a dois. É cada um com seu dinheiro ou é tudo dividido entre o homem e a mulher, as contas, o aluguel, a gasolina do carro, tudo? Ou a mulher não paga nada porque o seu dinheiro é só para o seu lazer, é só para os seus afazeres? Porque o homem é o provedor, ele tem que pagar tudo. Qual a sua opinião? Eu e meu esposo quase nos separamos por causa do nosso financeiro. Escuta aí que lá vem a história. Uma das maiores brigas do casais, com certeza, é pelo financeiro, por dinheiro. Sempre, mulher, sempre, porque o homem é o provedor. E às vezes algumas mulheres não querem pagar as contas, dividir as contas de casa. Já viu aquele ditado que quando a dificuldade entra pela porta, o amor sai pela janela? Então assim, a gente recém-casado, cheio de contas pra pagar, cada um com seu dinheiro, porque as contas eram divididas entre nós dois e os dois ganhavam bem. Ele já sendo policial, eu não sendo ainda influenciadora, mas os dois ganhavam muito bem. Mas era tudo dividido e quem divide não multiplica. E não porque os dois eram descontrolados, é porque a vida adulta é Mulher, é normal, mulher, tu tá enchendo a cara de pó, vai ficar branco, branco, branco. muito cara. Então decidimos o quê? Vamos juntar os dois dinheiros e fazer um dinheiro só. E o que der pra pagar a gente paga, e o que não der, a gente segura na mão de Deus. Juntamos os dois dinheiros e o dinheiro simplesmente começou a multiplicar. Aplicamos em uma conta só e começamos a ser muito prósperos, muito. Peraí, juntou os dois dinheiro, aí deu de pagar as contas. Aí como eram os dois juntos, sobrou. Aí em vez de vocês gastar, vocês guardaram. Então isso foi a multiplicação. Os dois salários juntos. Muito próspero mesmo. As portas começaram a abrir de uma forma que a gente não entendeu. E a gente passou a entender que o casal é um só. Então, quando a gente dividia, o dinheiro se dividia. E quando a gente juntou, o dinheiro multiplicou. Por isso que eu falo, quem divide não multiplica. E depois que a gente aprendeu isso, a gente teve uma educação financeira muito boa. O dinheiro sempre começou a sobrar e começamos a prosperar em todas as áreas. Eu quase me separei por causa da minha vida financeira e eu contei pra vocês Estava gastando mais do que ganhava. no vídeo anterior. Agora eu vou contar pra vocês o que nos uniu de novo. Quando o casal se casa, tem conta demais. Tem que fazer compra, tem que pagar água, pagar luz, internet, tem as contas do dia a dia. E se não tiver cabeça, o dinheiro acaba com qualquer relacionamento. Confia no que eu tô falando Quando as contas chegam, os boletos, as faturas de cartão, é água, luz. com vocês. Beleza, depois que aconteceu tudo aquilo que eu contei pra vocês no vídeo anteriormente, a gente decidiu juntar os dois dinheiro. Porque quem divide não multiplica. Eu sempre falo isso pra vocês. Juntamos o nosso dinheiro e passamos a ser um só. Foi aí que Deus abençoou muita gente, porque a gente estava andando no mesmo caminho. Então aquela conta que eu tinha que pagar, ele também tem que pagar hoje. Entendeu? As contas é uma só. Porque a conta era dividida entre os dois, não era só um que pagava. Então, se eu faço conta, ele tem conta, e se ele faz conta, eu tenho conta para pagar. Juntamos os dois dinheiro, começamos a ter uma educação financeira muito boa. Vocês não têm noção tanto que Deus prospera na vida do casal que é unido. Começamos a ter uma educação financeira muito boa. O dinheiro começou a prosperar de uma forma. E quanto mais você junta, mais vontade de juntar o casal tem. É sério isso, gente. E foi aí que conseguimos comprar um carro melhor à vista, foi aí que conseguimos comprar um lote praticamente à vista, e foi aí que começamos a construir a nossa casa sem nenhum financiamento, porque Deus prosperou muito. Já salva essa dica e manda pro seu marido. Eu não concordo com quem vai fazer trufa pra vender na rua pra casar, tipo fazer aquele extra, sabe? Vou te contar o porquê. Porque uma das coisas que mais pega dentro de casa é a vida financeira e eu posso te provar. Eu gravei um vídeo falando que eu quase me separei por causa da minha vida financeira assim que eu casei, porque a gente passava dificuldade por ter o dinheiro dividido. Só um pagava as contas, enquanto o outro ficava com seu dinheiro guardadinho, aí dava briga, era muita conta. E ambos ganhavam muito bem, tá? Meu marido já era policial, eu não era influenciadora, mas eu trabalhava como gerente no mercado, então eu ganhava muito bem também. E se você tá fazendo trufa para vender na rua, é um sinal que você não está preparado para casar, porque você ainda não tem uma vida financeira boa
para conseguir manter um casamento depois. E é aí que vai entrar muita briga, muita discussão, e vocês vão ficar assim maluquinhos e vão pensar assim: por que eu casei agora? O casamento, ele é uma bênção, mas se a gente não tiver cabeça, a gente destrói tudo que a gente conquistou e ainda sai devendo, tá? Ah, Bia, então você tá dizendo que pra casar a gente precisa ter uma casa, ter um carro. Não. Você pode conquistar isso junto, que eu Você precisa ter uma estabilidade financeira, uma reserva, um dinheiro. E não encontrar uma pessoa que só uma trabalha, os dois têm que trabalhar junto. Porque senão só um trabalha e o outro gasta, aí as contas chegam. conquistei isso tudo junto com meu esposo, só que se você vai casar e não tem dinheiro pra pagar o aluguel, meu amor, você vai passar dificuldade, você vai olhar pro seu marido, você vai se estressar e ele vai se estressar com você e no final não vai ter admiração e nem respeito mais, vai ter desrespeito na sua casa e você vai ficar frustrada com aquela situação. Então, minha dica é: casem, porque casar é uma maravilha. Mas quando você tiver um emprego fixo, pra você viver a vida que você sempre sonhou na paz do Senhor dentro da sua casa. Lembra que eu falei pra vocês no outro vídeo? Tirar o tempo de qualidade? Tô eu aqui com meu tapetinho, que eu tô indo pra minha yoga, mas eu quero falar um negócio pra você que é mulher. A gente que é mulher não pode fazer corpo mole e nem ser burra com várias coisas na vida. Mas sim, mulher, conta. Uma delas é com a questão financeira dentro do casamento. Por mais que você tenha um casamento estável, teu marido te ame, seja tudo na paz, na santa paz do Você tem que ter uma reserva, um dinheiro só seu guardado, que ele não sabe, para quando terminar o relacionamento ninguém sabe. Você tem um dinheiro quando sair, é isso? Senhor. Você precisa ter a sua reserva de emergência, só sua. Continuando o assunto mesmo depois da aula, descabelada assim mesmo, mas bora lá. Eu aprendi com a minha mãe, independente de eu estar casada ou não estar casada, eu tinha que ter minha reserva de emergência. Mas não é um papo que, todo mundo sabe que todo mundo tem que ter reserva de emergência. Não é isso que eu quero conversar com você. Se você é casada, você tem que sim ter sua reserva de emergência. Hoje a gente, infelizmente, vive num mundo muito instável. Mesmo aquilo que eu acabei de falar, você pode estar vivendo um casamento assim dos sonhos, que nada vai acontecer. Amém, Senhor? E isso é o que eu prego no meu casamento. Mas eu acho muito importante. Por quê? Porque nós, mulheres, nós somos mais vulneráveis em vários sentidos. Um deles, por exemplo, eu tenho pra mim, não sei você e na sua casa, mas eu falo pro meu marido, eu trabalho para um caralho. Mas eu tenho meu tempo que eu sei que eu vou me aposentar antes dele. E ponto, acabou. Isso já é conversado aqui em casa. A mesma coisa vai acontecer com você. E sendo o mais profundo, mais sincero possível nesse assunto. A gente não sabe o dia de amanhã. Se acontece alguma coisa que eu venha ficar sem o meu marido, Tem que ter uma reserva, um dinheiro guardado para se manter. Ninguém sabe o dia de amanhã. Que ele por algum instante resolva não estar mais casado comigo, eu não vou sair com uma mão na frente e outra atrás. Mas vocês têm patrimônios, metade é seu, metade é dele. Eu concordo, metade é meu, metade é dele, a gente sabe disso. Porém, o tempo dele de prestação de serviço ao público, ou seja, de trabalho, é muito superior ao meu. Eu sei que eu vou me aposentar mais cedo e eu sei das minhas capacidades. Se eu quiser, eu vou até o além, eu sei. Só que eu sei também que isso não é o mais saudável. Que o meu corpo ele vai pedir para eu descansar. Então, sim, eu me preocupo caso aconteça algo, eu esteja amparada por mim mesma. E não depender só 100% daquilo que a gente construiu junto. Sempre ter suas reservas guardadas, se precaver. Mas isso é ilegal, mas isso é isso é aquilo. O meu marido é ciente. O meu marido, ele é ciente que eu tenho a minha reserva. Contanto que aqui em casa o salário dele, ele é o provedor da casa. Eu não sei quanto é uma conta de energia, eu não faço ideia quanto é uma conta de internet aqui em casa. Eu sei quanto fica as compras, né, alimentos, porque sou eu que vou ao supermercado, mas com o cartão dele. Mas ele é o provedor da casa. Como ela já disse, ele é o provedor, foi negociado, foi conversado entre os dois, que ele paga as contas. E ela gasta.
com consciência, porque eles são um casal. Certo? Porém, entretanto, todavia, eu gosto de ter a minha independência financeira para eu fazer os meus gastos, aí as minhas viagens. Às vezes eu viajo sozinha com a nossa filha, só eu e a Petra viajar. E eles não falam lá. Por quê? Porque eu estou trabalhando para isso. Deu para entender um pouco? Você pode falar o que for, não me importo, mas eu aqui em casa, eu e meu marido, eu não estou de acordo em ter que fazer 50-50, né? 50% do meu salário ir para contas de casa. Então, isso é algo que a gente já conversou desde sempre. Claro que eu trabalho, faço as minhas coisas com o meu dinheiro. Por exemplo, o meu carro foi comprado com o meu dinheiro, foi quitado com o meu dinheiro, não foi ele. Hoje em dia é difícil encontrar a mulher assim, quando recebe seu dinheiro, compra suas coisas. Tá difícil encontrar mulher assim. Contanto que ele nem opinou em escolher junto comigo, porque era uma vontade minha de ter X carro. E ele sabe que eu gosto de carro e eu trabalho para isso, então ele falou: compre teu carro, seja feliz. Não O dinheiro é teu, Beto. Tu tá trabalhando pra isso. Compra teu carro. Compra teu carro. tem problema. Entende o que eu tô te falando? A gente tem sim que ter a nossa independência financeira. Tem que ser parceira dentro da relação, mas nós temos que nos resguardar. Porque o tempo deles de prestação de serviço de trabalho é muito maior do que o nosso ao longo dos anos, sabe? E se algo acontecer, Ninguém sabe o dia de amanhã. peço a Deus que não, mas se algo acontecer, eu sei que eu não vou depender de uma separação de bens para eu ter algo para mim, entende? É complexo. Nem todo mundo tá preparado para essa conversa. E é uma conversa que, inclusive, eu tenho com as irmãs dele, com as minhas cunhadas, eu tenho com a minha irmã, eu tenho com as minhas melhores amigas, e eu tenho com ele, com o meu marido. Eu falo, ele sabe que eu tenho essa continha separada que a gente não sabe dia de amanhã. Claro que eu não almejo nada disso que eu tô falando, né? Eu não quero me separar do meu marido, eu não quero nada disso. Não quero que ele morra, não quero nada. Mas e se algo acontecer? Eu estou munida. Sempre tem um se, tem um mais. Ela é precavida, ela já tá pensando no futuro, porque ninguém pode imaginar o que vai acontecer, mas você pode ter suas reservas. De pelo menos X valor para eu poder sustentar a mim e a minha filha em caso de emergência. Queira vocês achando certo ou errado. Eu acho que tu tá certo em ter teu próprio dinheiro guardado, uma reserva. Eu, como mulher, penso que esse é o conselho que eu posso melhor dar para você, se você é casada. Não dá para comparar a minha realidade com a sua, óbvio que não dá. Cada um tem a sua realidade dentro da sua casa, mas eu trabalhei muito, ralei muito, trabalho muito até hoje. Eu trabalho um determinado tipo, né, de serviço que eu tenho que ficar de plantão, eu trabalho dentro de hospital, eu não sou da área da saúde, mas o meu trabalho é envolvido com o hospital, então eu trabalho de sábado, domingo, feriado, enfim, nunca fiz e nunca farei corpo mole para trabalho, esse é um ponto. Então, o que eu falo para você é o seguinte: não depender do seu marido. Não sei o que delícia. Eu dependo do meu marido, porque meu marido, ele é o provedor da casa financeiramente. Mas eu não dependo dele para fazer as minhas coisas com as minhas vontades, porque eu tenho meu próprio dinheiro. Então é isso, mulherada. Nem todo mundo tá preparado para essa conversa. Às vezes dói no calo, mas é pra te fazer refletir mesmo, pra você pensar em cuidar de você. Não ficar igual uma pamonha aí, uma marmota, cuidando de tudo, de todos e deixar o seu por último. Depois eu vou te contar uma história que aconteceu aqui próxima. Não é comigo, mas é com uma pessoa que eu gosto muito e que ela não ouviu esse meu conselho. Bom, na conclusão do vídeo, a vida a dois de casado debaixo do mesmo teto. Só o homem que tem que ser o provedor,
Ou a mulher também tem que dividir as contas, pagar, parar de guardar só o seu dinheiro para si próprio e pensar nos dois. Conclusão do vídeo, qual é a sua opinião? Se inscreve no canal, vídeo todo dia, meio-dia, às 19 horas 21 e deixa seu comentário que é muito importante para ajudar o canal a crescer.